Eu acho que nós estamos chegando aí, eu acho que é legal a gente começar a falar agora de um ponto que eu acho que você já levantou bastante e a gente pode seguir por essa linha. Falamos o que é o diálogo, falamos o que incrementa ou possibilita o diálogo e mesmo que nós tenhamos falado um pouquinho do que o que trava, o que bloqueia o diálogo, acho que é interessante a gente, né, focar um pouquinho mais. Então, no seu caso, na sua visão, Luiz, o que, que bloqueia o diálogo? Né? O que, que limita a comunicação fluida entre as pessoas? Você falou um pouco essa relação da necessidade da imposição, de colocar a sua opinião, a questão da opinião, né? Mais do que uma relação do escutar e trocar, né? Mas haveria outras condições? Eu queria levantar alguns tópicos para a gente Uhum. pensar junto e ficar à vontade se você quiser trazer informações para complementar, que nós já também, possivelmente, até nós possamos já ter falado, mas acho que é interessante colocar um pouquinho mais de caldo nesse sentido, porque o que eu percebo às vezes na questão do diálogo num grupo de diálogo, você tem diálogo como aconselhamento. Eu estou te ouvindo, mas faz desse jeito. Eu já, né? Diálogo como aconselhamento. Diálogo como doutrinação. Você deveria ter feito isso, você errou. Você deveria ter seguido por esse caminho e você não sacou na hora que esse era o melhor caminho. Né? O diálogo como expressão histórica, ou seja, tudo que a pessoa fala, a pessoa enquadra numa história. Eu já vivi isso. Na verdade, na época, tal, e dá um exemplo da pessoa para uma coisa com um contexto que, para a pessoa que está falando, parece ser a mesma coisa. Né? E, obviamente, acho que os mais trágicos são a questão de comparar sofrimentos. Você está falando que você está mal, eu estou muito pior. Você não sabe o que eu estou vivendo na minha vida. Né? Ou seja, comparar quem está sofrendo mais. Né? E essa questão que eu acho também que é uma grande violência, que é resumir tudo numa condição positiva. É o positivismo negativo, eu digo. Que é aquela coisa, meu, isso vai passar. Força aí, vai dar tudo certo. Quer dizer, aquela generalização e a pessoa está querendo trocar e a pessoa, não, vai ficar tudo bem, né? A Como força é que do você... pensamento, né? Exatamente, a força do pensamento, né? E Ah, aí, como é que você... Porque isso é uma coisa viva, parece que a gente vivencia isso, né? Eu, pelo menos, vivencio bastante e, às vezes, eu tenho que prestar muita atenção para não cair nessas mazelas também, né? Nesses gatilhos aí que bloqueiam o diálogo. Como é que você vê essas acho, questões? acho que você tocou num ponto central também, dentro de vários, né, que são centrais essa questão do bloqueio do diálogo, como a gente vem falando. Ah, voltando à questão do autoconhecimento para linkar com a sua colocação, a gente às vezes não se percebe, mas nós somos às vezes tomados pela soberba, né, de achar que eu sei o que o outro tem que fazer e a forma como o outro tem que fazer, né? E aí eu acabo às vezes imprimindo esse tom de aconselhamento, no sentido assim, escuta o que eu estou te falando porque eu sei o que você tem que fazer, né? E eu acaba que às vezes, muitas das vezes, né, você acaba impedindo que a pessoa perceba por ela, né, o que ela, o que está bloqueando ela, né, e o que ela tem que fazer por ela, ela tem que perceber, né, por ela. Então, o aconselhamento, ao meu ver, não que não possa acontecer, mas quando eu dou um tom, no sentido do diálogo, para aconselhar, eu estou intrinsecamente assumindo que eu sei o que tem que ser feito. E aí eu acabo partindo para uma postura quase de conselheiro barra de ditar o que o outro tem que fazer. E eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe muito, tá? Seja no cotidiano, autoobservação, basta você se autoobservar para perceber essa soberba, a nossa fala, né? Essa soberba que é travestida, às vezes, de muitas formas, né? Mas e a gente acaba adotando esse tom de aconselhamento, assim, eu sei o que você tem que fazer, tá? Escuta, porque eu sei. Então, e isso acaba, às vezes, fechando o diálogo, fechando o potencial de troca com o outro, né? E fechando
esse potencial da pessoa perceber através da troca por ela, ela percebeu o que está acontecendo com ela, né? O que está sendo gerado internamente por ela. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante, ao meu ver, nesse sentido que você colocou. Tá? Bom, indo para as travas, né, eu vou ampliar um pouco o que você falou. Por favor, você me lembra se ficar algum ponto fora, mas as travas são diversas, né? Essa postura, às vezes, que eu adoto, que você colocou, de doutrinação, vamos colocar isso, né? Muitas vezes porque eu assumo, mais uma vez, que eu sei o que tem que ser feito. Ela está muito linkada, às vezes, com a questão do aconselhamento, né? E quando eu estou doutrinando o outro, eu assumo que eu sei o que ele tem que fazer, mas eu acabo fechando para a troca e para a possível percepção de modificação do meu olhar, né? Porque se via uma via unilateral, né, eu acabo, às vezes, fechando esse diálogo, eu fecho esse potencial de troca, né, entre a pessoa ali. Então, mais uma vez, eu assumo uma postura do que eu sei que tem que ser feito. E você me escuta, segue as regras, né, segue o que eu estou te dizendo. Então, acho que esse é um ponto de atenção que a gente acaba, às vezes, cometendo, mas voltando para a questão do autoconhecimento, é um ponto, um índice para você perceber em você. O que te faz acreditar que você sabe o que o outro tem que fazer? Né? O que te faz acreditar que o outro tem que pensar igual a você? Né? Senão ele está errado. Né? Eu acho que são perguntas para a gente se fazer. O que te move a pensar dessa forma? Né? Porque se você de fato sente isso, pode ter algumas questões por trás disso que vão além só do que você acredita. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente se perceber, né, durante as relações. Você falou muito bem essa questão do aconselhamento e doutrinação, que uma coisa está ligada, eu acho que muito à outra, né? Acho que talvez uma seja quase uma consequência da outra, né? Mas a questão de similaridade histórica, né? Ou seja, você alinhar uma coisa que a pessoa está falando, de repente, de um assunto particular, e você compara com uma coisa, não, eu já vivi isso. Né? Não, eu já vivi isso e eu sei o que você está falando. Né? Seria isto. E as outras duas seriam a questão desses dois lados, que é a mesma coisa dos lados da moeda. Né? Um é comparar sofrimento, né? E a outra é encerrar rapidamente com hiperpositividade. Não, vai melhorar. Você vai conseguir. Né? E pronto, acabou o assunto. Então, você colocou um ponto bem interessante, porque o que parece, pegando a questão da similaridade histórica, é normal quando alguém começa a dizer algo de acontecer até de forma mecânica, às vezes, processos associativos que te vinculam à experiência que a pessoa já teve. Né? Eu acho que o grande ponto nessa questão é que eu acabo, às vezes, sendo tomado por esse processo associativo e eu fecho a escuta para o que o outro está dizendo e começo a comparar com minhas experiências. Dando um exemplo prático, quando alguém diz que foi em algum lugar, né? Eu fui lá para Paris. Automaticamente a pessoa, às vezes, é tomada pela experiência quando ela foi e ela já fechou a escuta. Né? Então, ela vai tentar comparar a experiência dela com a outra, só que são experiências distintas e, às vezes, o que a pessoa está querendo compartilhar não tem nada a ver com a sua experiência em si. Né? Às vezes são coisas distintas que ela experimentou e que ela quer trocar com você. E a gente, às vezes, no cotidiano, a gente comete isso demais, né? De interromper e, às vezes, não aprofundar com a pessoa o que ela quer compartilhar naquele momento. Isso é muito comum. Né? Então, esse é um aspecto, similaridade histórica, bastante relevante, ao meu ver. E essa questão da troca de sofrências, né, que você colocou, eu uso essa expressão, né, tá na moda aí, e confundir isso com o diálogo, muitas das vezes a gente estabelece competição em vários níveis, tá? A gente até no sofrimento a gente compete, né? Quem sofre mais, né? E também no lado do sucesso, né? Então, nortear o diálogo através da competição, você está fechando para o diálogo naquele instante, uma vez que você deixa de
ver o outro como um co-participante que está trocando significados, e eu passo a ver aquela troca no sentido de eu ganhar, né? E seja porque eu ganhar pelo sofrimento, ou seja ganhar pelo êxito, né? Do que eu atribuí à minha experiência. Então, esse eu acho que é um ponto muito relevante, porque hoje nós somos uma sociedade que se norteia pelo sucesso e se norteia pelo esse espírito da competição, né? Então, há uma tendência, isso a gente pode observar em nós e também participando de grupos e no cotidiano, que há uma tendência muito clara da gente competir com o outro. E na hora que eu estou competindo, eu estou fechando a possibilidade de troca com o outro. Porque eu deixo de ver aquilo como um momento de troca e de enriquecimento conjunto. E eu passo a ver aquele momento como um momento para eu me destacar. Um momento para os outros me reconhecerem como o vencedor da conversa. Então, nesse aspecto, eu acho que esse ponto é muito relevante que você colocou, porque isso é muito perceptível em nós, seja numa conversa no cotidiano, seja de pessoas que veem relevância no diálogo e se reúnem para dialogar. Eu acho que isso acontece de forma estrutural. Né? E isso fecha o diálogo, né? Sendo repetido. E aí, nesse caso, como é que você vê essas relações também da hiperpositividade? Né? Que é aquela coisa assim, de simplificar as coisas. Não, vai dar tudo certo. Isso aí é rápido, isso aí passa. Né? Isso aí passa. Tudo passa. Esse é um ponto que talvez a gente está vivendo isso muito hoje, né? A gente quer tudo muito rápido. Né? Voltando para aquela questão que você levantou, né? Inicialmente, a gente quer maximizar prazer, minimizar dor, né? No máximo possível. Né? E aí o positivismo, né? Que como você disse, né? É quase um negacionismo, né? Você olhar, tem coisas reais, concretas acontecendo e você dizer que vai passar sem se colocar como co-participante para que aquilo, para modificar os rumos do que está acontecendo, né? Mas o que acontece, me parece, é que nas relações a gente percebe ainda, claro que tem pessoas, não é todo mundo, mas a gente percebe pouca relevância em trocar. Eu estou sendo insistente nesse ponto, porque a gente percebe pouca riqueza no diálogo. A gente não percebe a amplitude que você se abrir para se dialogar, ela traz, né? Então, se eu vejo pouca relevância e eu estou tomado por esse processo de competir com o outro e de ser destaque, a gente acaba vivendo, às vezes, uma vida que você estabelece poucos momentos de diálogo consigo mesmo, com o outro, e vamos ampliar com a vida, com o meio, de uma forma mais ampla, né? Essa foi uma das constatações, voltando à sua pergunta do início, que eu percebi em mim, né? De você, às vezes, experimentar relações, mas relações em que há pouca troca, né? E que a gente acaba muito mais se agrupando por afinidade e buscando convergência de pensar, pessoas que pensam iguais. E essas eu escolho para ser amigos, né? E a partir disso, então, a gente fica um reforçando o outro, do que eu, de fato, percebo riqueza, amplitude e vida no ato de trocar, né? No ato de ver outros pontos de vista, no ato de escutar outras percepções, né? De escutar a experiência do outro, o quanto que essa experiência do outro pode me tocar, o quanto que ela pode ser transformadora para mim e para ele, né? No momento que nós estamos abertos para trocar. Então, acho que esse é um fator estrutural, ao meu ver, e que talvez intrinsecamente ainda a gente não percebeu a beleza que ela tem, porque a gente enxerga o outro como um competidor, né? E dentro dessa corrida, se eu vejo o outro como um competidor, eu vou me fechando para perceber o outro como um ser humano. E eu acho que a gente acaba estabelecendo as relações muito norteado por esse aspecto de desconexão com o outro, consigo mesmo e com o outro, né? E acaba enxergando a vida como uma corrida.
né? E uma corrida onde poucos são os vencedores. Uhum. Eu acho que é um costume muito nosso de construção de modelo de pensamento, né? Que está muito baseado nessa relação hierárquica, né? Uns com uma postura impositiva, outros já acostumados a uma postura, né, totalmente vitimizada, fechada, né? Então, De obediência, né? de obediência total, né? Uhum. Então, é muito interessante isso. Até eu gostaria de emendar uma outra questão. Como é que você vê essa relação do diálogo com essa noção de... Hoje está muito em voga, né? Essa noção de meritocracia, né? É, Uhum. hoje, tem gente que defende, tem gente que diz que não, a meritocracia ela não funciona porque é muito fácil você falar em meritocracia, mas numa sociedade tão desigual, né? Que não dá chance para que as pessoas comecem no mesmo ponto, aí fica muito complicado ter meritocracia, né? Uhum. E essa questão do diálogo, mesmo que indiretamente, parece que está ligado, né? Como também está ligado a essa noção de hierarquia embutida no sistema, com uma postura obediente, de obediência, outros com uma postura mais de imposição. Né? Como é que você vê essas temáticas, Luiz? Esses são pontos muito relevantes, ao meu ver, porque você está tocando em pontos que são estruturais na sociedade que nós construímos, né? Bom, na questão da meritocracia, colocando o que você colocou, é um fato, né? Que é uma meritocracia, entre aspas, que exclui a maior parte da população já inicialmente, né? Quando a gente observa hoje o mundo, você está tendo um movimento de concentração de riquezas, vamos colocar assim, né? Em cada vez percentuais menores, porque as pessoas já largam de uma distância muito grande, né? Que seja por educação, seja por capacidade financeira, tudo isso junto, né? A maior parte das pessoas hoje no mundo luta para sobreviver, né? Enquanto tem alguns que disputam lugares no chamado pódio, que a gente chama pódio. Fazendo a ponte da meritocracia com o diálogo, se eu estou buscando destaque, eu estou buscando ser o melhor, porque eu vou receber mais premiação, né? A tendência minha é de fechamento para uma troca aberta, seja no trabalho, seja na premiação que eu estiver disputando. Né? Por quê? Porque eu vou querer me beneficiar. Né? Então, eu não estou preocupado com o coletivo, eu estou preocupado comigo. Né? Então, se eu sou um funcionário, entre aspas, que estou disputando com outros, quem vai receber o maior bônus, eu vou me fechar para o diálogo. Eu não vou estabelecer diálogo. Eu vou dizer o mínimo possível de informação para ele sobre seja a forma como eu penso sobre determinadas temáticas, principalmente quando envolve os aspectos que eu estou, entre aspas, disputando com ele, e vou tender a construir, então, um caminho individualista, né, e fechado para o diálogo. Então, não é à toa, pegando esse ponto seu, que as empresas têm uma deficiência estrutural em comunicação interna. Podem investir bilhões em softwares, né, hardwares e por aí vai, mas intrinsecamente quem está por trás das máquinas e dos softwares são seres humanos. E enquanto a gente for norteado por esse sentido de competição, de que poucos são vencedores, a tendência natural é que você tenha nesses ambientes pouco diálogo, né, para não dizer quase inexistente. Indo para a hierarquia, eu acho que você tocou num ponto central. Acho que é um ponto muito importante da gente falar. Né? Nós acabamos nos vendo por esse olhar hierárquico. Né? Eu, às vezes, me vejo em cima, ou, melhor dizendo, eu me vejo valendo mais que o outro, ou, às vezes, eu me vejo valendo menos do que o outro. Né? Nunca equivalente. Né? E, nesse sentido, se eu me vejo menos que o outro, né, e eu estabeleço uma relação que o outro é mais do que eu sou, eu às vezes acabo me submetendo ao outro, né? E considerando que o que eu tenho para dizer não é equivalente ao outro,
no sentido de potencial de aprendizado e de troca, né? Eu sempre estabeleço que eu sou menos. Então, às vezes, eu não falo nada, e no momento que o outro diz, porque eu já estabeleci que ele vale mais, eu só escuto e obedeço, né, o outro. E eu acabo não me colocando de uma forma equivalente, né? Não me abrindo para trocar. E isso serve tanto para quem se vê numa posição de comando, de autoridade, e para quem se vê nessa posição de submissão. Isso funciona dos dois lados, né? Se eu me vejo como autoridade, eu vou ter medo de compartilhar e de abrir, porque eu posso perder a minha função, porque eu posso estar abrindo espaço para o outro. Então, acaba que, como as nossas estruturas sociais elas são norteadas por esse olhar hierárquico, a gente acaba estabelecendo pouquíssima troca, né? Seja no ambiente das empresas, seja nos ambientes familiares, né? A gente acaba sempre estabelecendo olhares por degraus, né? Por competição e por hierarquia. Muito interessante. Eu acho que a gente está chegando num ponto aí, que eu acho que é um ponto que é bem forte, e às vezes é o ponto que muita gente foge, né? Que a gente está falando numa noção de incômodo. Num diálogo tem coisas que incomodam, que sentimentos vêm à tona, né? Coisas que você fala assim, caramba, isso pegou para mim, né? Então, a gente está entrando num terreno que é um terreno que talvez tem muito a ver com a nosso lado né, de tentar sobreviver a qualquer custo, né? Nosso lado cultural, né? Bichinho mesmo, sobrevivência, né? E a gente vai tentar se proteger, às vezes com um ataque, às vezes de outra maneira. Vou falar um pouquinho, perguntar para você relativo à violência. Claro que aqui nós estamos falando de uma violência física, mas talvez de uma violência verbal, tá? De uma violência que usa a manipulação, às vezes até das palavras, para condicionar uma tendência de caminho e não de troca, né? Então você tem toda uma questão que não deixa de ser violência. Eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz, dessa condição, né, dessa violência, o uso das palavras ou do tom ou da maneira de falar nesse aspecto da violência, que bloqueia o diálogo, obviamente, mas relacionando com um outro lado que às vezes acaba sendo muito sutil, que é a violência da não escuta. E aí eu vou colocar uma outra coisa, não é apenas, até agora nós falamos não escutar e você bloquear, né? Mas eu vou colocar um mais caldo aí na jogada. Aquela violência, e se você considera uma violência, da pessoa que usa o que eu chamo de terapia vitimista. Ou seja, ela quer falar do problema dela, tá? E todo e qualquer observação que não esteja ligado ao problema dela, portanto, a resposta que as pessoas não vão dar, porque a função, pelo que você falou, não é dar resposta, mas compartilhar. Nesse ponto, a gente pode considerar também que a pessoa que busca grupos de diálogo para fazer uma terapia pessoal, usando o vitimismo para não ouvir nada e se colocando numa postura absolutamente de sofrência, né? E dá para entender a violência? Quer dizer, a pessoa está usando, tipo, eu já sou vítima da situação. Portanto, eu preciso falar. Portanto, eu sou prioritário no meu testemunho, porque eu já estou sofrendo. E aí, como que fica essa relação de alienação? Esse tipo de alienação específica. A gente pode dizer que isso também é um tipo de violência? Uma violência um pouco manipuladora, uma violência que usa o vitimismo do processo e uma carência pessoal para determinar uma ação forte e impactante, e nós, como pessoas que, no geral, estamos muito ligados à virtude cristã, católica, né? Começou a chorar, já sai abraçando, né? E aí, como é que fica isso? Então, eu estou fazendo essa comparação da palavra enquanto força, impacto muito forte, e também desse outro lado, e se você considera isso também
um tipo de violência que bloquearia o diálogo. Legal. Começar do início, eu acho que essa questão que é muito importante, muito relevante, ao meu ver, é que a gente acaba, às vezes, incorrendo, que é você, na medida que algumas pessoas vão dizendo algumas questões, às vezes você se torna, aquilo vai gerando um incômodo, a tal ponto que eu começo a literalmente borbulhar por dentro, né? E começa a ser tomado, porque a gente nomeia como um processo, às vezes, de raiva. E a partir disso, na minha fala, eu coloco bastante força, né? E violência na fala. Não é uma violência física, mas sim a gente poderia, ao meu ver, chamar de violência verbal, uma vez que as palavras literalmente, né, têm força, né? E isso acaba afetando, machucando, às vezes, quem está participando. Bloqueia o diálogo, né, na hora, e você acaba, então, estabelecendo, às vezes, uma perda de confiança e de abertura nas pessoas que estão ali convivendo pelo uso dessa força. O ponto é, se eu estou usando força, tentar perceber por que eu estou usando força, né? Porque se eu vejo algo de uma forma que é diferente que o outro, por que eu estou imprimindo força na minha fala? Eu quero convencer o outro, eu quero, mais uma vez, ser reconhecido como a palavra que se destacou, né, naquela conversa, ou, né, o que está gerando essa raiva? Eu acho que é um ponto de autoobservação importante, porque não é um aspecto único, ao meu ver, tem vários aspectos, mas geralmente, falando em mim, quando você fica muito reativo, há uma tendência de você estar sendo tomado por processos de medo e que, como resposta, você usa força, né? Talvez você perde o autocontrole naquele momento, né? E você usa violência, né? Violência. Bom, existe um outro aspecto na fala, ao meu ver, que é quando a pessoa quer expressar algo, mas não expressa, né? E ela se submete à fala do outro. E às vezes isso é um aspecto de violência também, que você está se violentando internamente, você está se machucando, mas você se submete, né? Porque eu não quero colocar, porque eu não sei o que a minha fala vai gerar, então eu me submeto à construção que está sendo feita ali, e às vezes eu deixo de manifestar aquilo que eu sinto, compartilhar aquilo, né, que eu sinto com a forma como eu penso, que eu estou sentindo naquele momento. Então, acho que tem também essa questão na fala. O não falar, às vezes, eu posso estar me violentando internamente, né? Bom, indo para a parte final do que você colocou, questão do vitimismo, se isso pode ser considerado como um tipo de manipulação barra violência, né? Pode ser, sim, que eu use, às vezes, um momento de fragilidade ou algo que eu estou sentindo como uma forma de direcionamento da conversa, né, que está sendo estabelecida ali, de tal forma que só importa o que eu estou sentindo, né? Eu sou o único detentor de algo que precisa ser escutado, né? Então, essa é uma diferenciação legal da gente fazer. Por exemplo, grupo de diálogo não é grupo de terapia. Isso é um ponto muito interessante, né? Pode acontecer que, às vezes, nas trocas, a gente tem alguns insights sobre nós e que geram potencial de modificação de si, como é parte intrínseca do diálogo isso, mas não como foco, né? As conversas geralmente tendem a ser conversas mais amplas, né? Não focadas nesses aspectos muito individuais, né? Pode acontecer, mas não é a dinâmica majoritária, né? Senão vira um grupo de terapia, e aí talvez o ponto é que você tem que procurar terapeutas para participar desse grupo, né? Porque o grupo é um grupo diverso que não necessariamente tem psicólogos participando, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção aí. Sobre chamar isso de violência, acho que é uma questão, às vezes, de palavras, é uma
pode acontecer se a manipulação nesse sentido, né, você associar algum tipo de violência, algum tipo de, de, de restrição do outro, né, ou de impedimento do outro a partir dessa manipulação. Nesse sentido, eu acho que sim, a gente poderia fazer essa associação. Não é uma violência como a gente às vezes nomeia, né, de um uso de força, mas às vezes é um uso de estratégia com manipulação que no fundo você está às vezes bloqueado, né? E, portanto, talvez você deixe de escutar a pessoa, né? Quer dizer, na verdade, você não deixa a informação do outro entrar como reflexão. É nesse sentido. Então, acaba sendo um bouncing, né? Um batendo e voltando, porque eu só estou falando do meu problema, né? Então, é uma questão muito interessante essa referência, né? Não, mas deu para entender, sim. Uma coisa que pergunto, que eu acho que aí a gente pode até ampliar um pouquinho mais para as questões sociais, a questão do momento, que acho que é o ponto, é um dos pontos fundamentais aqui do nosso bate-papo consciencial, né? A gente está num momento de muita polarização, de muito reforço e retorno de dogmas, de posturas que falam assim, poxa, né, para onde o mundo vai, para onde o Brasil está indo, né? Não apenas do ponto de vista político, mas do ponto de vista social, do ponto de vista de que parece que algumas coisas a gente achava que já tinha superado e voltam com uma força que você fala, poxa, e Luiz, revela-se realmente, isso é um sinal, isso é uma evidência de que falta diálogo global, quer dizer, a gente não consegue dialogar mais, a gente está num momento que, não, nem sei se a gente, como sociedade, conseguiu dialogar de fato, né? Mas, e talvez isso pode ser um sinal de que isso vem à tona, quer dizer, nós aprendemos muito pouco com esse exercício do diálogo, no sentido de microcosmo, imagina de macrocosmo, né? E nesse sentido, sua perspectiva, assim, com relação a essas causas, as causas diretas e indiretas que levaram a essa nossa situação, né? Eu vou até citar novamente o Bauman, que o Bauman, em livros e até em vídeos, ele falava muito daquela questão do balanço, né? Entre liberdade e segurança, né? Em que a noção de felicidade e bem-estar do ser humano estava muito ligada a uma mescla dessas duas relações que eram muito opostas muitas vezes, e que essa mistura, a gente não conseguiu achar esse tom ainda na humanidade que trouxesse a felicidade, o bem-estar, né? Se você tem muito a liberdade, você falta a segurança. Se você excede a segurança, isso diminui, segundo ele, essa nossa capacidade de ir e vir, porque o foco, obviamente, é o fechamento. Me parece que nós estamos indo para um ponto aqui do pêndulo em que, por defender segurança, ou seja, eliminar essa bagunça, todas aquelas coisas todas essas justificativas que estão acontecendo, o temor, precisamos nos agarrar a condições muito, de repente, conservadoras, que foram tão fomentadas no nosso passado, né? E isso talvez, estou colocando como possibilidade, diminui muito a nossa capacidade de abertura, porque a gente fecha em casulos, né, em feudos, podemos dizer assim, as nossas verdades absolutas. Falta diálogo. Quais são as causas para você desse processo? Então, acho que a sua própria pergunta acho que já contém, né, uma resposta dentro dela, né, porque realmente o que me parece, né, nós nos tornamos uma sociedade que tem como base da ação no mundo esse medo, né, a gente está sendo tomado pelo medo, né, e ao sentir isso a gente acaba buscando segurança em alguma coisa, né, que vai nos trazer segurança, né, vai nos trazer, vai pelo menos diminuir essa sensação de medo, né. Bom, para construir, acho que um pouco desse olhar, né, do que você perguntou, eu acho muito importante a gente falar dessa relação de que nós, como humanidade, nós damos pouquíssima atenção ao autoconhecimento, né? A gente
a gente tenta lidar com esses incômodos internos, com esses processos que fazem parte de quem nós somos hoje, de uma forma muito reativa e de uma forma de olhar para isso, de não olhar, né? Ou olhar o mínimo possível para essas questões que fazem parte de quem nós somos. Então, eu acho que partindo dessa questão, não é à toa que talvez a gente tenha se modificado muito pouco ao longo da nossa história, né? Porque nós dissociamos o autoconhecimento, né, da vida, do estar vivo, né? Então, acho que a gente se modifica muito pouco a partir desse não olhar para si, né? E aí, caminhando para a sua pergunta, se eu vou buscar respostas em alguém ou em alguma bandeira, né, ou nos polos que hoje estão muito comuns, né, essa questão de você aderir a algum polo e a partir dali você se sente minimamente seguro e passa a defender aqueles pontos de vista fechados, né, como a única possibilidade de olhar para as questões, né, diretamente você está bloqueando o potencial de diálogo. Né? Eu acho que a gente tem confundido muito o fato, às vezes, da gente olhar para algo de uma determinada forma, não quer dizer que esse olhar é o único possível. Né? E se eu não me abro para escutar o diverso, outros pontos de vista, consequentemente, a gente vai acabar adotando essas posturas, que são posturas radicais, né? Posturas onde não há diálogo, e que a única certeza, talvez, que a gente tem é que são posturas que geram conflitos com potenciais amplos. Eu acho que a gente, às vezes, mais uma vez dizendo, a gente dissocia esse comportamento depois de conflitos mais amplos, globais, guerras, né? Quanto no microcosmos, como você colocou, nós vivemos em pé de guerra, né? A gente não consegue passar, às vezes, um dia sem ser tomado por ações violentas ou falas violentas. Então, ao meu ver, e no direto, né, continuando a responder sua pergunta, nós hoje, eu não sei dizer historicamente, talvez os nossos amigos historiadores ou filósofos que estudaram bastante a história da filosofia pode apontar, mas eu não sei dizer se houve algum momento que a gente, como sociedade, a gente conseguiu construir diálogo a partir de olhar para o outro não como um inimigo, mas olhar o outro como um ser humano, né, que está experimentando vida, e a partir dali eu me abro para trocar e para aprender em conjunto. Eu não saberia dizer. O que eu posso afirmar, e categoricamente falando, que nós somos hoje uma sociedade que está se fechando cada vez mais para o diálogo, ficando mais radical e às vezes achando isso até engraçado e não levando isso a sério, não percebendo a relevância de que isso pode ter como efeito como sociedade. De engraçado talvez não tenha nada. Né? Acho que é um ponto de atenção para todos nós aí. É interessante até mesmo como algumas afirmações são fortes, contundentes e absolutamente absurdas, ao meu ver. Né? Hoje, se a gente fosse a pessoa que busca dialogar, né? Busca construir pontes, muitas vezes chamado de isentão. Né? É interessante isso. Né? É verdade. O fato ou você é algo, é X ou é Y. Né? Você não tem a possibilidade de você não ter rótulo nenhum. Você precisa se auto-rotular e rotular o outro. Né? Eu acho que esse é um fenômeno, né? Que me parece estar acontecendo e que para mim é até curioso. Eu acho às vezes até curioso mesmo a palavra, né? Se você perguntar para alguém se ela gosta de ser rotulada, provavelmente a maior parte do tempo a pessoa vai dizer que não enfaticamente e dizer que se alguém se rotular ela não vai gostar. Mas o fenômeno que a gente está vendo hoje é o fenômeno das próprias pessoas se autorrotularem, né? E de uma forma determinística. Isso passa a dizer quem eu sou. Né? Então, eu acho que isso é algo muito sério e que está acontecendo de uma forma ampla. Né? Isso é o que você chama nos seus textos de autorrotulação determinante, é isso? Exato. Quer dizer, eu vejo que, às vezes, existe um rótulo
que encaixa a forma como eu penso, eu faço uma adesão a esse rótulo, e quando eu chamo rótulo, pode ser tanto a questão política, quanto pode ser uma pessoa, uma questão religiosa, seja o que for, né? E eu passo a responder ao mundo sobre o viés desse rótulo de forma fechada, determinística. Ele passa a dizer praticamente quem eu sou, né? E aí a gente não está percebendo, mas quando eu faço isso, todas as vezes que alguém diz algo diferente da forma como esse conjunto de pessoas que se autorrotularam pensam, eu passo a ver aquilo como uma ameaça. E essa ameaça é porque eu estou tão identificado com aquilo que eu estou fazendo daquele rótulo quem eu sou, né? E às vezes a gente não está percebendo o quanto isso é sério, no sentido, primeiro, que você vai tender cada vez a se fechar mais sobre o prisma daqueles rótulos, né? Você só vai ver a vida, você não vai mais ter amplitude de olhar, a não ser olhar sobre aquele viés, né? E segundo, se eu me sinto ameaçado pelo diverso, diretamente você vai ter o diálogo fechado, né? É intrínseco ao processo você não dialogar. Basta a gente ver as redes sociais, basta a gente ver os grupos, né? O que está acontecendo hoje, né? E basta a gente ver as nações, né? A gente voltando às ameaças de guerra, né? Talvez nunca tenha acabado, né? Mas eu falo assim de forma mais ampla. Então acho que esse é um aspecto de atenção, e sério, né? E eu queria colocar isso, Marcos, porque a gente confunde seriedade com você não possibilitar ser alegre. A gente fala, ou se eu sou sério, eu não sou alegre, né? Mas tem aspectos que você tem que levar com seriedade, perceber que isso é sério, porque isso tem consequências para você e para todo o entorno, né? E às vezes quando a gente fala isso, a pessoa fala, nossa, mas não é no sentido moral, não é no sentido de julgamento, não é no sentido, né, dessa moral cristã, mas é você perceber que esses temas são sérios. Não dá para brincar e não dá para não dar atenção, né, porque isso tem repercussões amplas, né? Eu acho que esse é um aspecto para a gente prestar atenção mesmo, né? Eu tenho visto muita gente levando na brincadeira essa questão de polarização, que depois acaba virando violência, mas a pessoa achar que isso é engraçado, né? E aí você passa a levar a coisa de uma forma muito não responsável, né? Assim, no sentido de uma coisa muito alienante, ao meu ver, né? Às vezes Aham. você se aliena do processo que aquilo está gerando. É interessante que a gente confunde muito essas relações, né? Porque a noção de alegria para a gente na nossa sociedade contemporânea está muito ligada às vezes ao sentido de catarse, simplesmente de uma desconexão, de uma alegria no sentido quase piadista da palavra, né? E é engraçado que em termos filosóficos a alegria você tem muito mais, sobre algumas linhas, obviamente, você tem uma profundidade, né, como o próprio Spinoza, né, a alegria ativa como potência de vida, né? Então, fazendo essa associação, a gente poderia até dizer que talvez a capacidade do diálogo, de realmente dialogar, ou voltar-se para a possibilidade de estabelecer essas referências, possivelmente isso até como uma relação intrínseca do ser humano, para não estar isolado nele mesmo, né? Isso naturalmente talvez elevaria a potência de vida, seria uma alegria ativa, né? E não uma condição de passividade da própria existência, né? Isso é uma divagação momentânea aqui. Eu compartilho dessa divagação e eu acho ela muito rica, porque quando a gente fala da riqueza do diálogo, não é uma coisa conceitual, é você perceber em si, às vezes, que quando você estabelece um diálogo com o outro, você sai mais potente, você sai mais vivo daquela relação, daquele encontro, né? Eu não tenho muito conhecimento filosófico, principalmente de Spinoza, a não ser escutar amigos, né? A gente participou agora de um curso com a nossa amiga Márcia, né, lá do CEF, Márcia Fusaro, mas o percepção dá para a gente exprimir isso, né, dizer que
quando você realmente estabeleceu uma troca e a gente percebe que todo mundo sai enriquecido daquela relação, você sai mais potente. Você sente mais vivo, né? Então, acho que essa colocação sua, ela é aí, para mim, que paira uma das riquezas do dialogar, né? A gente talvez se fechou para perceber isso, né? Eu acho que e isso não é exclusividade de ninguém, né? Basta abertura, talvez. Né? Acho que... Nesse ponto, eu poderia dizer que talvez a nossa sociedade hoje está um momento de um estímulo da tristeza, né? Em que encontros que não trazem potência de vida. Então, que você tem uma relação de baixa potência de vida, tristeza, né? Aí, nesse ponto, Luiz, quando a gente fala de temor, quando nós falamos de insegurança, e que isso aumenta como aspecto reativo a individualidade e também a ira, a polarização, é possível haver diálogo em momentos de instabilidade? Eu sei que seria o mais importante e o mais necessário, mas é possível para você? O que você, a despeito de todas essas questões, é possível? Bom, ao meu ver, é possível, né? A grande questão é essa abertura mínima para a gente se autoconhecer e abrir espaço também para trocar com o outro, né? Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, né? Esse momento, acho que ela está latente para todos nós, né, como humanidade, mas se a gente não abrir espaço para o diálogo, se a gente não perceber a relevância de perceber, de constatar em si, né, o que uma ação tomada pelo medo gera, né, o que o não olhar para você gera, né, esses processos de medo que acaba gerando ações violentas, de fechamento, né, de percepção de mundo, fechando a nossa percepção, às vezes limitando ela a nós e uma meia dúzia de pessoas, né, que são geralmente que a gente chama das pessoas que a gente importa na vida, a gente acaba estabelecendo um fechamento para troca, né, e esse fechamento para troca e essa não percepção de si, dos processos, né, os quais a gente está sendo tomado, estão somente acelerando processos, né, e gerando uma intensificação de construções que a gente vinha fazendo, né, que são construções, ao meu ver, autodestrutivas, né? As nossas relações na base, por não estabelecer diálogo, por não estarmos atentos a nós, nos autoconhecermos, as nossas próprias relações, elas acabam se norteando por muito medo, por processos de carência, né? E a partir disso, a gente acaba se fechando para uma troca, a gente acaba se fechando para modificar o nosso olhar para a vida, e aí, consequentemente, a gente acaba se fechando para o diálogo, né? Então, pegar esse ponto seu, ao meu ver, é possível sim, mas se cada um de nós perceber, primeiro, se abrir para esse olhar, né, olhar para si, e ao mesmo tempo abrir minimamente para começar a trocar. Perceber a relevância disso por si, não por uma ideia ou não por um modelo. Não olhar o diálogo como um modelo a ser seguido, mas é perceber o quanto que isso pode trazer essa potência de vida, né, parafraseando o que você disse, e Spinoza, né? Porque se eu não perceber isso por mim, dificilmente eu vou mudar algo. Agora, isso requer essa abertura para olhar para nós mesmos. Eu acho que esse é um ponto estrutural, ao meu ver. Sem essa abertura, dificilmente a gente vai abrir espaço para modificar algo. Uhum. Não, super relevante. Eu acho que você falou muito bem. Eu achei eu acho que essas condições são condições muito necessárias para o momento, né? A gente está ouvindo muito pouco o outro, né? E estamos apenas focados na nossa preservação a nível mais idiótico possível, né? No sentido de fechamento de si mesmo, né? E a coisa vai complicando, né? É muito importante e muito necessário o diálogo, e não esse diálogo idealizado, né? O diálogo coparticipativo e transformador, né? Me parece, alinhando
com uma descoberta pessoal de você com você mesmo, um olhar para si mesmo, que faz parte de todo o processo do autoconhecimento, né? E que é uma coisa viva, é sempre um devir, né? Não tem nada, um chegar num lugar. Acho que o próprio diálogo é o ponto da questão, né? Me parece, né?